Sejam bem-vindos ao Ideias Próprias desta semana, o programa de debate semanal. Agradeço desde já a presença aos nossos habituais convidados, Dr. Miguel Lemos, Presidente do Conselho Administrativo das Águas de Gaia, Dr. Nuno Camilo, jurista e empresário, e o Engenheiro Manuel António Ribeiro, Presidente do Conselho Diretivo da AMAR Gaia. Começamos então pelo primeiro tema. A Comissão Europeia propõe então uma redução de 15% do consumo já a partir de agosto, uma discussão que já está instalada de norte a sul da Europa. Portugal e Espanha recusam-se. Começo por si, Dr. Miguel Lemos, que implicações isto pode ter e qual é esta iniciativa, esta proposta de redução do consumo já causado também por sanções, provavelmente, à Rússia? Bom, de facto, nós começamos a sentir cada vez mais os reflexos da guerra e a sentir os reflexos na vida diária dos europeus. E, portanto, estamos perante aqui os dois factos, não é? Ou melhor, as duas fases da guerra, que é a fase da guerra propriamente dita do ponto de vista militar e a fase do conforto. E, portanto, nós estamos agora a chegar à fase do conforto e a guerra está precisamente a encaminhar-se para isso. À medida que as sanções à Rússia apertam, que a Rússia também, naturalmente, responde com a arma que tem, por um lado, do ponto de vista bélico, perante a Rússia, e estamos, por exemplo, a sentir a questão dos cereais, e agora com a ameaça de fechar o fornecimento de gás à Europa, efetivamente a Europa vê-se no paradigma de continuar e bem a apoiar a Ucrânia e a perceber que esta guerra é uma guerra que também afeta a Europa, não afeta só a Ucrânia, mas, por outro lado, a perceber que isto vai ter consequências para os seus cidadãos. E, portanto, nós estamos no verão, para já, obviamente que o efeito do gás ou da falta dele poderá não ser tão significativa, mas pense no que pode acontecer, nomeadamente aos países nórdicos e a Alemanha, norte da Alemanha, até ao próprio norte de França e todos os países nórdicos, a partir do inverno e quando as temperaturas baixarem imenso e for, de facto, e começar então a afetar o tal bloco do conforto e os cidadãos europeus não terem como aquecer as suas casas. E, portanto, eu diria que esta proposta da redução de 15%, por um lado, a meu ver, pode fazer sentido numa lógica em que realmente tem que se tomar medidas proativas para conseguir que a Europa tenha reservas suficientes para encarar o inverno. Por outro lado, temos o problema de que realmente, mais uma vez, a Europa vai ser posta em causa do ponto de vista da solidariedade, a ver se somos todos solidários com este problema, mas depois temos a questão, nomeadamente Portugal e Espanha, que já declararam ser contra a proposta e não declararam ser contra a proposta só porque são contra, não são solidários com o projeto europeu. É preciso perceber uma situação técnica, é que, ao contrário dos outros países, nomeadamente os países do centro e norte da Europa, que estão interligados do ponto de vista de fornecimento de gás, Portugal e Espanha não estão. O que significa que, se Portugal e Espanha reduzirem também 15% do seu consumo de gás, não quer dizer que estejam a contribuir positivamente para o maior gás nesses países. Portanto, eu termino dizendo que acho importante que a Europa chegue a um mecanismo de coesão e solidário, que todos os países possam ter um mecanismo de solidariedade para que realmente se possa resolver este problema e continue-se, de certa forma, a ser solidário com a guerra na Ucrânia e os europeus perceberem isso, mas tem que haver aqui mecanismos, enfim, que resolvam este problema de realmente Portugal e Espanha serem contra por não ser justa a medida, mas ao mesmo tempo poder aprovar uma medida que seja mais direcionada para onde o problema se encontra. Sim. Dr. Nuno Camilo, concorda que se calhar esta proposta teria de ser reavaliada tendo em conta as características estruturais de cada país membro? Claro, porque todos eles têm realidades diferentes e vemos, nós em Portugal neste momento estamos a fazer uma aposta muito grande naquilo que são as energias renováveis, portanto estamos a ter outras fontes de energia. Claro que nunca vamos substituir o combustível que vem e o gás que vem do caso da Rússia, mas temos outras fontes de energia que podem ajudar.
O que eu acho, e isto é que me preocupa, é que nós não vemos a luz ao fundo do túnel. E neste momento, se a própria Europa já está a antecipar a previsão deste corte, significa que nós ainda estamos muito longe de conseguir chegar ao final da guerra. E isso é que é também um sinal alarmante, mas acho que faz todo sentido e até devíamos ter, esta medida devia já ser implementada com os determinados ajustes, de maneira a nós conseguirmos perceber que se realmente isto durar muito mais tempo, ou onde é que nós vamos ter que cortar, por assim dizer, o consumo de gorduras para podermos subsistir. O caso dos hospitais, das empresas, porque há setores que não podem desligar. Há empresas que trabalham 24 horas e que desligar um forno, o prejuízo é brutal, não é? Sim. Portanto, tem que haver esse bom senso e essa sensibilidade. Engenheiro Manuel António Ribeiro, concorda que tudo o que foi dito relativamente a isto, de uma reavaliação estrutural, passaria então por uma solução da Comissão Europeia? Sem dúvida que esta proposta de redução de 15% vai obrigar a novos sacrifícios. De facto, retiramos daqui uma conclusão, ou seja, que o conflito não está próximo de resolução. Aliás, inclusive, a Rússia até já veio dizer que já não só ficará pelos territórios que neste momento já domina e até vem acrescentar que quer inclusive ir para digamos, continuar a conquistar com o argumento de que a Ucrânia começa a ter armamento de longo alcance. Ou seja, não existindo, digamos, este fim do conflito, as medidas vão ter que continuar a serem... Há um grande desafio, porque disse muito bem Miguel Lemos, que aproximamos aqui do inverno. Ou seja, a população, e este é o meu receio, toda a União Europeia vive neste momento uma dificuldade, quer em termos de preços, que atingem boas exorbitantes, quer inclusive agora a fase, diria que a fase de conforto, que é que se chegar ao inverno, e a questão do aquecimento é uma das questões. A outra, como é óbvio, é em termos industriais. Por isso é preciso preciso pensar muito bem como é que vai ser feito este corte, mas, sim senhora, é preciso tomar medidas com forma de retaliar a Rússia, porque não há outra forma de fazer. Exatamente, e começando pelo consumo, tentando afetar então uma das dependências que a Europa tem face à Rússia, que é então, por exemplo, o gás natural. É esperar para ver então os resultados de uma reunião que vai decorrer brevemente para ver se será possível ou não efetuar esta medida. Passamos então ao segundo tema, Estado da Nação. Começo por si, Dr. Nuno Camilo. O Estado da Nação foi então debatido na Assembleia da República pela primeira vez desde a eleição do governo socialista de maioria absoluta. Relativamente à inflação, o Presidente da República afirma que ela vai continuar a aumentar enquanto a guerra durar e acrescenta que é importante haver medidas por parte do Governo. Quais é que são as medidas que podem ser adotadas? Bem, eu não tenho nenhuma varinha mágica, no entanto considero que existem várias medidas que o Governo pode adotar para resolver o problema, mas eu acho que é relevante nós fazermos aqui uma cronologia e pensarmos que nos últimos 27 anos de governação, 20 anos teve o Partido Socialista a governar, 7 anos teve o PST com o Partido Popular, ou o CDS, como lhe queiram chamar. E há um denominador comum, que é António Costa. António Costa, nestes 27 anos, esteve algum tempo na Câmara Municipal de Lisboa e o resto esteve sempre no Governo, ou como Secretário de Estado, ou como Ministro, ou como Ministro de Estado, esteve sempre, e como Primeiro-Ministro. E ontem, quando nós ouvíamos o debate do Estado da Nação, percebemos, e devo dizer que fiquei bastante satisfeito pela forma séria e íntegra como António Costa se dirigiu aos deputados e ao Parlamento, no qual assumia que realmente o país não estava bem. Mas eu acho que há aqui dois momentos em que o país não está bem. É verdade que há aqui um momento que é o efeito Covid, o efeito Covid no que diz respeito à economia, o efeito Covid no que diz respeito à questão da saúde, e quando falamos destas duas áreas, foram as duas áreas que foram mais afetadas, mas depois existem um conjunto de outras áreas em que realmente o Covid não tem um efeito tão transversal.
Eu diria o caso da justiça, o caso da educação e o caso dos incêndios. Nós, neste momento, em Portugal, somos o terceiro país da União Europeia com mais área ardida. É óbvio que não podemos descurar que, na verdade, este ano é um ano peculiar, porque temos o número a temperatura subiu de uma forma considerável e temos tido anos muito quentes. Mas aquilo que chegamos à conclusão é que ao fim dos últimos 27 anos, e não querendo da A, B, C ou D, mas dos últimos 27 anos, nós não conseguimos vislumbrar uma solução para a questão dos incêndios, porque cada vez arde mais que no ano anterior e arde mais que no ano anterior, quando nós alocamos sempre mais serviços, alocamos mais meios e muitas vezes alocamos muito mais dinheiro. Portanto, é preciso arranjar aqui soluções que sejam transversais e Portugal não pode continuar neste flagelo da questão dos incêndios. No que diz respeito à questão da justiça, nós vemos que realmente a justiça, nos últimos anos, tem vindo a ter uma degradação e há uma degradação daquilo que eu digo, os serviços públicos. E acho que aqui, eu já, num programa anterior, eu falava que nós tínhamos de ter uma grande reforma em vários setores. E a justiça, nós não podemos continuar com um conjunto de medidas a bolso que parecem pequenas reformas e pequenas reestruturações que, na verdade, são uma mão cheia de nada, que resolvem no imediato um conjunto de situações, mas depois não vão lá. Eu dou um exemplo. Nós, há uns anos atrás, no direito penal, havia uma tipologia de crimes, que era o crime de furto, que foi tirado, por assim dizer, dos tribunais. E só ao fim, foi tirado, entenda-se. O que acontecia era que antes nós fazíamos a participação e a participação era considerada semipúblico e automaticamente o crime avançava. De um momento para o outro, o que aconteceu, na verdade, foi que as pessoas que queriam fazer a participação tinham que se tornar parte do processo. O que significa que, ao tornarem-se parte, tinham que pagar uma taxa de justiça de 110 euros. Quer dizer, se eu tenho uma loja e se alguém me vai tem um furto que me furta uma t-shirt por 50 euros, eu não vou pagar mais 110, mas mais o advogado para recuperar 50. Exatamente. E com isto o que aconteceu é que se tirou da esfera daquilo que era a criminalidade, que saiu da esfera dos tribunais. E isto às vezes são as tais medidas avulso que são tomadas e que às vezes parece que nós temos um melhoramento, que tirou-se o número de processos, diminuiu drasticamente. E o que nós precisamos é de medidas profundas para realmente revolucionar e trazer para a sociedade duas coisas. A primeira questão é que os professores têm que considerar que é possível ser funcionário público, ok? E tem que ter condições e tem que ter uma progressão na carreira dos docentes. É verdade que este governo tem tido, naquilo que é a função pública, uma progressão, mas pelos vistos não tem chegado. No que diz respeito aos funcionários públicos dos tribunais, há um queixume enorme por parte dos operadores do setor, em que dizem que cada vez, apesar de haver uma digitalização, há um aumento cada vez maior daquilo que é a duração dos processos. E depois, no que diz respeito à questão da saúde, eu acho que a questão da saúde é muito mais profunda do que aquilo que nós às vezes vislumbramos. Nós vimos os problemas que tivemos nos últimos tempos relativamente às maternidades e isso é um sinal evidente que tem que haver aqui uma postura diferente. Uma postura diferente que é, essencialmente, nós percebermos que ser funcionário público não é desprestigiante, mas tem que ser incentivador do ponto de vista financeiro. E as pessoas têm que dizer, ok, eu posso não ir para o privado, mas se vou para funcionário público, eu sei que vou ter uma carreira e que vou ter uma progressão do ponto de vista não só daquilo que é a evolução salarial, mas também daquilo que é a progressão em termos de faixa e de qualidade naquilo que é a sua profissão. Dr. Miguel Lemos, a resposta passa por mais reformas no Governo? Sim, eu acho que aquilo que o Nuno aqui acabou de dizer são problemas estruturais do país que se arrastam há muitos e muitos anos e que, não obstante de algumas evoluções que têm sido feitas e algumas reformas impostas pelos vários governos nas várias legislaturas, eu acho mesmo que está chegada a altura
de poder, em determinadas matérias, haver alguns regimes alguns pactos de regime, como se costuma dizer. E, portanto, julgo que, no que diz respeito à saúde, no que diz respeito à justiça, no que diz respeito à educação, efetivamente são pilares importantes do desenvolvimento do país e da justiça social portanto, eu julgo que os partidos têm que se entender em determinadas matérias portanto, podermos realmente contar com verdadeiras reformas para que o país possa progredir nessas matérias. Portanto, vejo já, nomeadamente por parte do Primeiro-Ministro António Costa, abertura para que possa celebrar acordos com o maior partido da oposição, nomeadamente neste caso o PSD. Vim com algum interesse a referência que o Dr. António Costa fez ao Dr. Rui Rio, no que diz respeito à pandemia. Portanto, acho que aí está um bom exemplo de que os partidos se podem entender em matérias que são importantes para os cidadãos. E, portanto, essa referência que o Dr. António Costa faz ao Dr. Rui Rio poderá, eventualmente, ser também um início de conversa, vamos dizer assim, para que daqui a uns tempos possa fazer a mesma referência ao Dr. Luís Montenegro. Não sei se irá fazer ou não, mas a verdade é que estes anos todos que o Nuno Camilo aqui referiu, também temos que descontar destes anos todos uma série de situações de instabilidade, quedas de governo, etc., que penalizam negativamente algumas reformas que às vezes são necessárias fazer. E, portanto, aqui julgo que deverá haver uma certa responsabilidade também da oposição, e eu julgo mesmo que deve haver uma oposição forte, porque as democracias só se fortalecem com oposições fortes, mesmo que em regime de maioria absoluta. Eu acho que as maiorias absolutas são importantes porque são lógicas de decisão política e, portanto, os países também desenvolvem dessa forma. Não quer dizer que, mesmo em maioria absoluta, as oposições não tenham um papel importante de sugestão, de opinião, de crítica, de observação e também de negociação. E, portanto, o Primeiro-Ministro já abriu a porta ao PSD para que assim seja. O debate do Estado da Nação, de facto, foi um debate, julgo que interessante. Foi o primeiro debate do PS enquanto maioria absoluta, mas foi também o primeiro debate da nova liderança do PSD, portanto, foi a estreia de Luís Montenegro, não no Parlamento, porque, como sabemos, não é deputado, mas certamente já como treinador, portanto já deu a tática ao seu grupo parlamentar, e foi a estreia também de Joaquim Miranda Sarmento enquanto líder parlamentar. Devo dizer que não achei que tivesse brilhante, achei mesmo que o Primeiro-Ministro ganhou o debate, mas pronto, enfim, também é natural, era a primeira vez que estava a ser na função de líder parlamentar, ainda para mais logo no maior e mais importante debate, que é o debate do Estado da Nação. Portanto, admito que também ainda tenha aqui um percurso a percorrer e que certamente irá melhorar, mas acho que de facto não esteve bem o líder parlamentar do PSD. De resto, o debate foi animado, enfim, com um ou outro ponto mais quente, algumas posturas mais criticáveis, como, enfim, não apreciei a posição do Chega no debate. E do Bloco. O Bloco também, é verdade, o Bloco também... Foi desilga. O Bloco também, penso que não esteve bem no debate parlamentar, mas, como o Nuno Camilo disse, julgo que há um ponto importante, acho que há um ponto importante a reter. É a reflexão que o Sr. Primeiro-Ministro fez relativamente aos problemas do país, assumindo que, de facto, nós estamos numa situação grave, assumindo que estamos perante uma situação de inflação e que não há fim à vista. Enfim, já com algum conjunto de medidas, embora algumas só para setembro, portanto foi aqui um anúncio de um anúncio, ok? Mas com algum conjunto de medidas já para atacar estes problemas, mas ainda assim o reconhecimento desta situação difícil, mas enfim,
hoje em dia um debate do Estado da Nação por vezes é mais um comício do que propriamente um debate do Estado da Nação, e portanto nós também assumimos um bocadinho isso ontem, mas se tiver que avaliar as prestações eu diria que ganha o António Costa. Engenheiro Manuel Ribeiro, e então quais é que são então as notas que ficam deste debate do ano parlamentar? Para já, acho que é um regresso mais que necessário. Dizer que, e as notas que eu tiro, começo digamos, por aguardar com alguma serenidade os grandes projetos de produção de energia que foram anunciados pelo Ministro, nomeadamente o grande projeto de produção de energia eólica no mar, que vai ser será o maior projeto de produção de energia, neste caso através de eólicas colocadas no ar. Tenho de facto a ser executado, vai ser de facto para o país uma grande mais-valia e até fazendo a ponte com o primeiro tema, se nós queremos reduzir a dependência energética, é de facto o caminho é esse. Mas também referir que nós não podemos esquecer que de facto nós estamos numa das situações mais difíceis que o país nos últimos anos tem atravessado. E dizer que vamos ter que caminhar aqui com alguma, digamos, com alguma distância. Um aspecto que eu fiquei sob-me pouco, entre aspas, no relativamente a este Estado da Nação, foi não vi de facto que medidas e até mesmo na oposição também não vi grande debate. É o PRR, a famosa bazuca, que grandes projetos estão em curso, o que é que de facto, o que é que essa tal bazuca vai poder trazer de benefício para os cidadãos, isso de facto não vi. Fica com a expectativa que a partir do 4º trimestre, foi anunciado pelo Primeiro-Ministro, haverá um apoio às famílias e às empresas. Ora, como foi anunciada a medida, vou aguardar para que nessa altura seja dito o que é que está aqui a ser apoiado. Dizer também que isso foi de alguma forma lá, digamos, no debate referido, o Estado nunca recebeu tanto dinheiro em termos de impostos por aumento do IVA como recebe atualmente. Ou seja, falámos num valor considerável e a minha questão que se coloca, e eu vou aguardar por setembro, é que essa receita considerável que o Estado, devido às circunstâncias, beneficia, o que é que as famílias e as empresas vão beneficiar, porque de facto há esses 3 mil milhões de euros. São 3 mil milhões de euros, ora seja, e de facto estou curioso para ver o que é que em setembro que apoio haverá para as famílias e para as empresas. Certamente que também as famílias lá em casa também estarão receosas por saber então qual é que será essa reforma e apoio que lhes será dado. Passamos então ao último tema, falta de mão-obra e o futuro da nossa economia. Restauração, agricultura, construção são 3 setores de atividade que reclamam trabalhadores. A falta de mão de obra é um dos maiores fatores negativos nesta caminhada para a retoma da atividade. Engenheiro Manuel Ribeiro, a que se deve este facto? Falta de mão de obra nestes principais 3 setores? Nádia, de facto essa pergunta é mais que feliz. O que é que se passa? Alguma coisa aqui que não está bem. É uma coisa que não está bem porque nós olhamos para os centros de emprego e de facto existem um número considerável, apesar de nós já tivemos no passado números mais altos de desemprego que temos hoje. Atualmente, sim. E eu vou-me debruçar sobre este tema e trouxe este tema para o programa com um propósito de debate, não de apontar aqui a pistola entre aspas, o dedo a ninguém em particular, mas de facto vou levantar aqui uma série de questões. E a primeira é esta, de facto o Centro de Emprego tem uma série de lista de pessoas desempregadas e temos o setor empresarial, a Nádia bem acabou de abordar aí alguns setores e como é que esses setores carecem de mão de obra.
através da Amargaia, nós temos feito uma série de visitas a várias empresas e diria que, permitam-me dizer, é arrepiante, e eu tenho que dizer essa palavra, é arrepiante, o desespero dos empresários quando falam em termos de recrutamento. Ou seja, e nós estamos a falar em recrutamento, não estamos a falar em recrutamento, é que nem se fala aqui em questões de vencimento. Fala-se em recrutar pessoas habilitadas para. E os setores que a Nádia acabou de referir há pouco são setores em que, de facto, o trabalho braçal, permita uma expressão, é predominante, é óbvio. Mas nós, se calhar, temos que mudar o paradigma, já está mudado em termos de fundos europeus, ou seja, o Portugal 2030, o apoio já será para os cursos profissionais e não tanto para os cursos superiores, ou seja, tem que haver aqui, de facto, aqui uma mudança. Porquê? Porque há que, urgentemente, haver uma formação para a área da operacionalização, a área técnica, e é preciso haver uma cultura em que os alunos, quando entram para o 10º ano, fiquem com a consciência que vão fazer o 10º, 12º e, terminando o 12º, têm que entrar no mercado de trabalho. Mas isso não pode ser desprestigiante relativamente àqueles que continuam os estudos. Não, nós temos uma cultura, e com isto eu termino, nós temos uma cultura em que só quem segue o ensino superior é que tem, digamos, uma carreira ou tem a possibilidade de ter uma grande carreira. Não, nós temos de desmistificar isso. Nós temos de dizer que um técnico de eletricidade, um técnico de mecatrónica, um técnico de civil, um técnico de carpintaria, um técnico de serralharia, tem de ter o mesmo destaque que um jurista, que um economista, que um engenheiro ou que um biólogo, porque se assim não for, nós só temos uma saída, não há outra. Abrir as portas. E se nós abrimos as portas, nós amanhã, entre aspas, vamos ter um outro flagelo. Quer dizer que, afinal de contas, nós temos cá recursos que podiam eventualmente ser afetados e por esta ou por aquela razão, por exemplo, a reestruturação do ensino tem que ser feita, e com esta reestruturação, com o propósito de conseguirmos mão de obra qualificada e os jovens integrarem com um espírito de gosto. Ou seja, termino o 12º ano e vou trabalhar como se fosse amanhã um engenheiro, um jurista, um economista ou outro qualquer. Doutor Miguel, existem mais fatores que contribuem também para esta mão de obra, sem ser a falta de competência ou existir e não querer engrenar na área? Sim, isto é um tema muito complexo. Agora, efetivamente, é algo que hoje em dia se depara com esta falta de mão de obra em determinadas áreas, aquelas que disse são mais que evidentes, e eu tenho tido até relatos nomeadamente restaurantes que não abrem por falta de funcionários ou que têm que determinado dia fechar involuntariamente por falta de facto de funcionários. Na construção é o que nós sabemos, quer dizer, hoje não se consegue ninguém para ir à nossa casa arranjar um autocolismo, quer dizer, quanto mais fazer uma obra, portanto é verdade, não se consegue, não há este tipo de problemas. Bom, o Manuel António Ribeiro tocou em temas que me parecem ser de facto importantes, que é primeiro algo que desde sempre se fala em Portugal, que é a questão realmente do ensino profissionalizante e há anos atrás, abandono desse tipo de ensino, que entretanto se tentou retomar, e portanto eu acho que realmente a aposta no ensino profissionalizante é essencial para o reforço destas áreas profissionais. Depois, a questão da imigração. Nós temos que ter consciência que de facto precisamos de imigrantes, de imigrantes porque a nossa árvore, portanto, nós estamos num processo de uma população envelhecida, estamos a ficar de facto estamos a ficar de facto com um problema de natalidade, precisamos de recursos humanos e portanto temos que ser também atrativos para que outras pessoas possam escolher Portugal para trabalhar
e temos visto alguns exemplos. Não vou falar agora realmente dos refugiados ucranianos que vêm, infelizmente pelo motivo que vêm, mas que que já estão integrados no mercado de trabalho, no mundo do trabalho, mas em tempos atrás, sem nenhum cenário de guerra, até mesmo os ucranianos também já eram um povo que estava muito bem presente e enquadrado no nosso país, mas outras cidadanias, outras geografias que estavam e que realmente, mesmo até de países de língua oficial portuguesa e tudo, que se integram muito bem na sociedade portuguesa e que vêm para trabalhar. E, portanto, aquele estigma de que o imigrante vem, enfim, e que cria criminalidade e problemas sociais e tiranos de trabalho, isso é, de facto, um mito que tem que ser combatido, porque não é isso que se passa. Portugal continua a ser um país seguro e continua a ter problemas de trabalho, mesmo com imigrantes. Portanto, temos que promover essa questão da imigração. E, por último, obviamente que isto não é fácil, porque tem que ser com o crescimento económico, ainda para mais na situação que estamos, não é fácil, mas, obviamente, que os salários também têm que aumentar, porque, obviamente, só uma política de salários mais altos é que também favorece o mercado de trabalho. Concorda com tudo o que foi dito, não é? Bem, eu concordo, como é óbvio, mas eu se calhar pegava num ponto um bocadinho diferente. A Europa tem como meta 50% do ensino que seja profissionalizante. Nós em Portugal hoje estamos numa estatística de 36%. E isto parece um contrassenso. Quer dizer, a Europa quer 50% e nós temos 36% para Portugal. Mas depois temos entidades que são as entidades muitas vezes gestoras, que é o caso das CIMs, que muitas vezes não dão abertura às escolas profissionais que são do setor privado para poderem abrir turmas e cursos novos para o ensino profissional. E isso é algo que me deixa um bocado perplexo, porque nós, na verdade, hoje temos, isto quase que dava para fazer um programa inteiro, a questão do problema da falta de mão de obra, mas é importante as instituições conseguirem dar os sinais necessários para também a economia poder desenvolver, e aqui acho que essa lacuna existe, infelizmente. Isto espero que as CIMs e as áreas metropolitanas possam perceber que esta meta de 50% dos cursos profissionais é para atingir e não é para ficar nos 36%. As associações e também as próprias escolas. Passamos então, por último, ao destaque semanal. Começo por si, Engenheiro Manuel Ribeiro, qual é o destaque semanal? O destaque que vou dar é para a Associação dos Deficientes de Gaia, uma associação que foi criada com o intuito de proteger e garantir aqui os direitos dos deficientes, e daqui um bem-aja e as maiores felicidades para a associação que foi criada, penso que foi esta semana, recentemente. Dr. Miguel Lemos, qual é o seu destaque? Bom, isto não foi combinado, mas o meu destaque para hoje foi um projeto que vi nas notícias ter nascido, que é o projeto Human Winety, um projeto desenvolvido pelo enólogo Bento Amaral, até então diretor de serviço de certificação do IVDP, e que é um projeto de facto também tem a ver com pessoas com deficiência. É um projeto que prevê a inclusão de indivíduos com deficiência física e intelectual no negócio do vinho e do turismo vínico, portanto, dando formação e depois integrando no mercado de trabalho neste setor específico do vinho e do turismo vínico, que é tão importante para a nossa região e para o nosso país e para a nossa economia. Portanto, os parabéns à Human Winety e em especial ao seu criador, o enólogo Bento Amaral. Também muito importante para o tema que referimos agora por último, relativamente à agricultura. E terminamos por si, Dr. Nuno Camilo, o seu destaque. Eu destacava o Festival Mimo, que saiu, acho que de Braga e veio para o Porto. É um festival que tem vindo a crescer bastante, é totalmente gratuito e acho que é um bom convite para todas as pessoas que possam participar. No início de setembro ele vai estar aí nas ruas do Porto e é relevantíssimo que todos participem. E o Ideias Próprias fica por aqui e regressamos para a semana.